Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Fala, pessoas, aqui é o Wendy do canal AM e o tema de hoje é votar em quem? Roda a vinheta. Somente a tua palavra é luz para o meu caminho. A tua palavra é lâmpada para os meus pés. A tua palavra sempre me mostra a verdade, o caminho que eu devo seguir. Diz um ditado popular: quem vê cara, não vê coração. Amanhã é o dia em que todos estão se preparando aí, todos os brasileiros, para elegerem um candidato aí para representar o povo na prefeitura, na sua cidade. Todas as cidades aí do nosso Brasil têm o seu candidato aí preferido, e que nós possamos ter uma certeza do que nós vamos fazer, Eu decidi iniciar esse vídeo cantando essa música, Eu Escolho Deus, porque eu quero falar sobre a escolha, O Senhor Deus tem dado para nós, na sua palavra, Ele tem dado um livre-arbítrio, Nós podemos escolher se queremos seguir o caminho do bem ou o caminho mau, Ele nos deixa livre para que nós possamos escolher, Ele não nos impõe, mas nos mostra, qual a direção que é melhor e qual a que não é, Mas cada um segue aquilo que acredita, Eu não estou querendo de maneira nenhuma falar para você que está vendo esse vídeo que você deve fazer isso ou aquilo, segundo os meus conceitos, segundo o que eu acredito, não. Mas eu quero falar segundo a palavra de Deus, A gente crê que a Bíblia é a palavra de Deus, E a palavra de Deus sempre tem nos mostrado o caminho certo, o que devemos fazer. E nós como cidadãos, nós temos que exercer a nossa cidadania, elegendo, votando em alguém que seja de confiança, alguém que realmente vai fazer algo pelo povo, trazer algum benefício para a nossa cidade, Isso que é o mais importante. E o Brasil está vivendo uma crise política, no momento. Nós sabemos que os brasileiros estão com medo até, com um certo receio de votar, de eleger um candidato, porque, como eu disse no começo, que o ditado popular diz, quem vê cara não vê coração. Então, na campanha eleitoral, eles demonstram, eles aparecem com um sorriso no rosto, eles aparecem com muitas promessas, com muitas propostas de melhoria para a nossa cidade, para o nosso país, quando se elege o presidente. E muitos deles, na verdade, têm apenas entrado na política apenas para o benefício próprio, apenas para o ganho próprio, E muitos não estão visando ajudar realmente quem precisa, ajudar na saúde, ajudar na escola, na educação e tudo mais. E eu vou ler, para não ficar só nas minhas palavras, eu vou ler com vocês alguns versículos, que são importantes, que ressalta isso que eu estou falando com vocês. Provérbios, capítulo 21, versículo 5 diz: os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Então esse provérbio, que foi escrito pelo rei Salomão, que foi o homem mais sábio da terra, segundo a palavra de Deus, ele escreveu que os planos bem elaborados levam à fartura, ou seja, aquilo que você pensa melhor, aí você vai fazer, você vai executar aquilo que você pensou, com detalhes, que você pensou com carinho sobre aquele assunto, independente do assunto. Em tudo que nós fizermos, segundo esse versículo, que nós possamos pensar melhor, porque pensando melhor, você vai ter fartura no que você vai fazer. É isso que quer dizer esse versículo.
E o mais apressado, diz esse versículo, que sempre acaba na miséria, ou seja, sempre acaba no pior. Então, se nós não analisarmos um melhor candidato, né, que nós vamos eleger, se nós apenas formos pela aparência ou porque um amigo nos indicou, porque alguém nos disse que esse candidato é melhor, é bom, né? Se nós formos pelo nosso amigo, por alguém que nos disse, muitas vezes nós podemos estar elegendo uma pessoa errada, né? Colocando uma pessoa errada ali para exercer a função ali de prefeito, de vereador ou outro cargo que seja, né? Então que nós possamos pensar antes, né? Para assim nós elegermos um candidato segundo a vontade de Deus e que vai realmente fazer algo em benefício para todos da população, né? Para toda a cidadania, né? E tem mais um versículo aqui que fala sobre isso, né? Sobre a nossa escolha, em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31, que diz: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então aqui já é a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, né, aos irmãos lá de Corinto, né? Ele está falando aqui que qualquer coisa que seja, se é para comer, se é para beber, ou se for fazer outra coisa, ele fala aqui, para fazer tudo para a glória de Deus. Então que nós possamos querer fazer tudo que formos executar aqui nessa terra, né, em que estamos vivendo, seja no meio da nossa família, seja exercendo a nossa cidadania como cidadão, né, na nossa cidade, ou como brasileiro no nosso país, ou no nosso serviço como, né, como o trabalhador, exercendo uma função, que nós possamos fazer como se nós estivéssemos fazendo para Deus. É isso que o apóstolo Paulo diz nesse versículo, né? Em nome de Jesus. Que nós possamos, então, pensar bem em tudo isso que está sendo falado aqui, né? Porque não são palavras minhas, como eu disse, mas a palavra de Deus que nos indica, que nos mostra a direção. Então, com essa crise no Brasil, né, no nosso país, né, nós tivemos aí o impeachment da nossa presidenta, né, a Dilma, e agora está tendo todo aquele problema, né, do Lula, tudo aquela bola de neve que todo mundo aí conhece, está por dentro dessa história aí. Então, fica difícil com isso de nós escolhermos um bom candidato, então que nós possamos pensar antes, né? A Bíblia nos mostra como devemos proceder em meio a essa crise de corrupção. Está escrita em 1 Timóteo, capítulo 2, o versículo 1 e o 2, que diz: antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Então aqui o apóstolo Paulo está dizendo aqui na primeira carta a Timóteo, ele está dizendo aqui que antes de tudo, ele está recomendando, ele está dizendo que isso é uma coisa que se deve fazer, né? Que façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, né? Aqui ele fala por todos, né? Seja pelo nosso chefe no nosso trabalho, seja para os nossos pais dentro da nossa casa, ou seja para o nosso cônjuge, ou seja, né, no meio em que estamos vivendo, seja no supermercado, seja onde nós estivermos, no banco, ou em qualquer lugar, né, como eu disse, que nós possamos orar uns pelos outros, né? Interceder, orar, suplicar para que Deus venha trazer paz, trazer amor, trazer harmonia para toda a humanidade, né? E no versículo 2, o apóstolo Paulo disse: pelos reis e por todos os que exercem autoridade. Então, que nós possamos orar pelo nosso presidente, que nós possamos orar agora para o prefeito que vai ser elegido, né? Para os vereadores, todas as autoridades, né, que foram constituídas por Deus, né?
E aqui diz que nós devemos orar por eles, para que nós tenhamos uma vida tranquila, pacífica e com toda piedade e dignidade, ou seja, com honestidade, né? Que nós possamos orar, para que nós possamos viver, né, num mundo melhor, né, segundo a vontade de Deus, segundo a bênção de Deus, né? Tem até um versículo que diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Então, realmente, se nós colocarmos Deus no centro de tudo, nós vamos ter um país bem melhor de se viver, né? Em nome de Jesus. E para finalizar, eu vou ler em Romanos, capítulo 13, o versículo 1 ao 2, que diz: todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se opondo contra o que Deus instituiu. E aquele que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. Então é muito sério isso, né? Esse versículo aqui também é uma carta do apóstolo Paulo para os irmãos ali romanos, né? Os irmãos que estão em Roma. Ele disse que para se sujeitar às autoridades governamentais, então que nós possamos respeitar, que nós possamos valorizar as autoridades. E aqui ele fala que elas existem porque elas foram instituídas e estabelecidas por Deus. Então que você pense melhor sobre isso, né? Porque é Deus que tem colocado aquela pessoa naquele cargo, né? Nós apenas estamos exercendo a nossa função de cidadão, que nós vamos lá e votamos, né? E digitamos lá o número do nosso candidato e votamos. Mas o resultado final é Deus, né? Deus, ele está no controle de tudo, né? Nós acreditamos nisso, que até não cai uma folha da árvore se Deus não permitir. E que o planeta Terra, né? Ele está no universo, ele não cai porque o Senhor tem sustentado ele naquele universo, né? Aonde ele se encontra. Então nós acreditamos que as estrelas não caem porque Deus que sustenta as estrelas. Ele está no controle de tudo. Então, se nós estamos passando por um momento de crise, é permissão de Deus, né? Que nós possamos orar mais. É isso que é o plano de fundo de tudo isso que eu estou falando com você, né? Que nós possamos orar, suplicar, pedir a Deus pelas nossas autoridades e para que nós tenhamos um mundo melhor de se viver, né? Para que os nossos filhos, para que as nossas crianças do nosso país possam crescer com cidadania, com segurança, com qualidade de vida, né? Tendo o que comer, tendo aonde morar e tudo mais, né? Então, no versículo 2 aqui o apóstolo Paulo falou: portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se opondo contra o que Deus instituiu. Olha que sério que é essa palavra, né? Se você se rebela, aqui está falando sobre qualquer tipo de autoridade, pode ser o seu pastor, pode ser o seu líder religioso, pode ser, né, o seu chefe no seu trabalho, e também, como eu estou dizendo aqui nessas eleições de 2016, né, as autoridades que Deus tem colocado, né, se nós nos opusermos contra eles, diz aqui que você está contra o que Deus instituiu, né? E aqueles que assim procedem, diz aqui a finalização desse versículo, aqueles que assim procedem trazem condenação para si mesmo. Então que você pense melhor sobre tudo isso, que você reflita e que Deus te abençoe em nome de Jesus.